Teste de Hawkins-Kennedy. Paciente em pé, vou fazer uma flexão de ombro a 90 graus, faço uma flexão de cotovelo, uma mão fica na região do olecrano, a outra vou forçar uma rotação medial. Se o paciente relatar dor ou queimação em região acromial, é sugestivo de tendinite do supraespinhoso. Teste de fraqueza de trapézio das fibras médias. O paciente vai ficar em decúbito ventral, uma abdução de ombro a 90 graus, flexão de cotovelo a 90 graus também. Eu vou criar uma resistência contra o movimento de abdução horizontal de ombro. O paciente faz força. Força. Se o paciente não conseguir resistir ao movimento contrário que eu estou fazendo, é sugestivo de fraqueza do trapézio das fibras médias. Teste de Job ou teste da lata vazia. O paciente fica em pé, com os polegares apontados para baixo. A flexão de ombro começa mais ou menos em 30 graus. Vou criar uma resistência contra o movimento de flexão no plano da escápula e vou pedir para que o paciente suba a mais ou menos até 90 graus, criando uma resistência. Pode descer. Se o paciente não conseguir resistir a esse movimento ou sentir uma dor em região acromial, uma dor que desce para o ombro, é sugestivo de tendinite do supraespinhoso. Teste de força para o infraespinhoso e redondo menor. Paciente com uma flexão de cotovelo a 90 graus. Vou apoiar na região de olecrano e isso aqui vou criar uma resistência contra o movimento de rotação externa. O paciente faz o movimento contra a minha resistência, gerando sempre uma resistência e volta. Se o paciente não conseguir resistir a esse movimento, é sugestivo de fraqueza de infraespinhoso e redondo menor. Teste do subescapular. Peço ao paciente para colocar o dorso da mão na região lombar e peço para ele afastar a mão da região lombar. Esse movimento. Pode fazer mais uma vez. Depois, como evolução do teste, vou criar uma resistência contra esse movimento. O paciente faz o movimento. Isso. E vou criando a resistência. Pronto. Se o paciente sentir uma dor e não conseguir resistir ao movimento também, em região aqui escapular, atrás da escápula, é sugestivo de tendinite do subescapular. Teste de força de trapézio, fibras inferiores. Eu vou solicitar que o paciente faça uma abdução de ombro a aproximadamente 130 graus, com flexão de cotovelo a 90 graus. E eu vou solicitar que o paciente faça uma abdução horizontal de ombro. Eu vou aplicar uma resistência aqui. Então, faz força. Se o paciente não conseguir vencer essa resistência, é sinal de fraqueza de trapézio, fibras inferiores. Teste de impacto de NIR. Paciente de pé, ele vai fazer uma flexão de ombro com rotação medial de ombro. O examinador aplica uma certa força aqui para que não seja totalmente ativo. Então, a gente segura na região próxima de olecrano, na região próxima do punho, faz a flexão com rotação medial de ombro. Se o paciente sentir alguma dor nessa região acromial, pode indicar que está tendo um impacto no ombro ou tendinite do supraespinhoso. .
Teste de força de trapézio, fibras superiores. O paciente vai realizar uma abdução de ombro a 90 graus com uma inclinação contralateral de pescoço. O examinador vai oferecer uma resistência tanto para o paciente fazer uma abdução acima de 90 graus, quanto para retornar o pescoço para a posição neutra. Força na abdução. Se o paciente não conseguir vencer essa resistência, é um sinal de fraqueza de trapézio, fibras superiores. Teste de força para trapézio, todas as porções. Paciente sentado, o examinador vai solicitar que o paciente realize uma abdução de ombro aproximadamente 130 graus e o paciente vai realizar uma abdução horizontal de ombro e o examinador oferecendo uma resistência. Se o paciente não conseguir vencer essa resistência, é sinal de fraqueza em todas as porções do músculo trapézio. Teste de carga e desvio para avaliar a estabilidade da articulação glenohumeral. O paciente vai permanecer sentado, o examinador vai apoiar uma das mãos na região acromial e com a outra mão ele vai encontrar a cabeça do húmero. Encontrando a cabeça do húmero, a avaliação ela vai observar se o paciente sente alguma dor. Em deslizamento anterior, a dor pode significar que a articulação glenohumeral está com instabilidade anterior. Se o paciente sente dor em deslizamento posterior, significa instabilidade posterior na região da glenohumeral. Se o movimento de assentamento da articulação glenohumeral causa dor, isso pode significar que o paciente está com desgaste na cartilagem, e se o movimento de tração gera dor, isso pode significar que o paciente está com uma subluxação da glenohumeral ou luxação.